Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, para que eu possa vir fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá, nós vamos dar continuidade aos temas diários. E hoje é o tema, do dia 7. Hoje é o tema do dia 7 de maio. Livro do Céu, volume 26, capítulo 8, 12 de maio de 1929. Quem vive no Fiat divino é o narrador das obras divinas, a Ascensão, causa pelo qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Então, pelo título, a gente vê que quem vive no Fiat divino é o narrador das obras divinas, ou seja, é uma pessoa que vai decodificar, como se fosse um decodificador de televisão, o amor com que toda a história da criação foi feita, entende? Assim, tudo que foi feito até então, entende? A gente toma posse, de toda a história natural, da criação, a história da santidade, a história da igreja, tudo como se fosse a gente tivesse vivido, e fosse obra nossa, entende? Justamente por causa do que foi, meditado no tema de ontem, de segunda-feira, a ascensão. Aqui a ascensão é a ascensão de Jesus. Se fosse de Nossa Senhora, seria um outro termo muito parecido com ascensão. Assunção, a assunção de Jesus é a ascensão, a humanidade de Jesus, causa pelo qual Jesus não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Parágrafo 1. Continuando meu habitual abandono no Fiat divino, pelo título, voltando, causa pelo qual Jesus não deixou o reino da divina vontade, causa pelo qual Jesus não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. A gente vai ler para entender aqui mais, Provavelmente deve ser porque as pessoas não estavam, com a mentalidade apropriada. Mas a gente viu também, na meditação de ontem, que é pela graça. Claro que a pessoa precisa corresponder à graça, fazendo um processo de aniquilamento de si mesmo, Como a gente vê no volume 1, que é não pensar mais em si mesmo, não deixar seus próprios pensamentos fazerem raízes, tipo raptarem, a sua inteligência, para você ficar usando a sua inteligência para poder processar seus próprios pensamentos, da sua vontade. Então você se aniquila, você ignora os pensamentos que vão vir na sua cabeça. Tivemos até comparação, que a vontade humana é como se fosse tipo assim, uma daquelas drogas alucinógenas, que muitas vezes a pessoa está andando normalmente e tem uma recaída do nada. Então às vezes vem esses pensamentos do nada. E você precisa ignorá-los, tá entendendo? Solenemente, lutar contra eles, mas ignorá-los dizendo que você é um nada. E tomando posse desse nada mesmo, que você é um nada. Então, como nada, a gente vê que é uma graça que precisa ser correspondida justamente através desse nosso vazio. Nada, entende? Então, porque Jesus não deixou o reino da divina vontade sobre a terra,
Deve ser porque a gente viu que essa graça de ser um nada também é uma graça, tá entendendo? O ser humano não consegue atingir essa mentalidade, né? Esse estado de consciência de ser um nada, de ignorar a si mesmo por si mesmo. Ele não consegue atingir esse tipo de mentalidade, entende? Então, é uma graça que é dada por Jesus. E a gente vê que essa graça foi dada agora para o terceiro Fiat, né? Para o terceiro milênio, né? Justamente pela obra da Luísa Picarreta. Antes não tinha como, né? Era a santidade da redenção, das virtudes, da mortificação através das virtudes, muito da mortificação, perdão, em direção das virtudes, né? Em relacionamento, em direção ao relacionamento com o humano, né? Que é aquela coisa de de falar com o humano para o humano ir para Deus, né? Aquela figura clássica, né? Do pregador, né? Do missionário, né? Que prega para multidões e multidões. Então essa era a santidade desses 2 milênios que a gente teve, né? De redenção, entende? De levar o humano para Deus, tá entendendo? E não de se fazer, não de ser uma pessoa agradável diretamente para Deus, entende? Não é de levar através da sua humanidade, devolver Deus a Deus, dar Deus a Deus. Mas sem a santidade do humano, é justamente como o próprio nome diz, né? É você ir para o humano, comunicar ao humano para que as outras pessoas, né, venham a Deus, tá entendendo? Com as virtudes, ou até com pregação, ou coisa do tipo, entende? E então teve muito, pelo que eu estou entendendo até então, essa mentalidade, entende? Claro que existiam pessoas, né, como a gente vê os monges do deserto, e pessoas assim, mais que tiveram um relacionamento mais assim íntimo com Deus mesmo, né? Mas assim, em regra geral, foi a santidade dessas virtudes, entende? Parágrafo 1. Continuando meu habitual abandono no fiat divino, estava seguindo os atos de Deus dele, né, na criação. Parecia-me que unindo os seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência, e assim por diante. Então, aqui, né, a gente vê que já é um volume tipo 26, já avançado, e a Lisa está se unindo aos atos divinos, porque ela já se tornou, acho que faz muito tempo, né, essa autora do volume do Livro do Céu, o Nada. Então, por isso que ela foi admitida, como a gente viu ontem no texto de ontem, a fazer parte do amor ad intra. Por isso que ela pode falar aqui, né, com propriedade, né, que parecia-me que unindo os aos atos de Deus, né, unindo-me eu, me unindo aos atos de Deus, né, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência, e assim por diante. Porque ela já tem a vontade de Deus bem enraizada, bem consumada na mente dela. Tá entendendo? Mas enquanto eu fazia isso, eu sempre amava Jesus, movendo-se no meu interior, me disse. Parágrafo 2. Minha filha, quem vive em minha divina vontade e segue seus atos é narradora de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que eu fiz ao criar o sol, a intenção, né, a vontade de Deus, a inteligência que Deus colocou naquele ato de criar um sol, tá entendendo? No equilíbrio que tem nos planetas e tal. Para repetir junto com a minha vontade que fiz ao criar o sol, você não faz a narração da história de sua luz. E o ente supremo, ao ver por você toda a história do sol, o que encerra o bem que faz, sente-se dar glória, sente-se dar toda a glória da sua luz. E como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar, a atmosfera, né? Assim houve o eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus, e sussurrando ao nosso ouvido, nos faz a narração da luz, e nos glorifica tanto, que nos dá um sol de glória. Então aquilo, pelo que eu estou entendendo até então, é mais ou menos isso, olha. Deus fez o sol com muito amor, porque pensou no equilíbrio da Terra, tá entendendo? No equilíbrio, assim, biológico, né, da atmosfera da Terra. Para o que Jesus pensou nesse equilíbrio? Para que o corpo humano pudesse viver, tá entendendo?
O que que eu tô vendo? É como se fosse, tipo assim, o que eu percebo, um jogo de núpcias, tá entendendo? Onde, digamos que a humanidade é a noiva e Deus é o noivo, tá entendendo? E o noivo tá querendo conquistar o coração da noiva. Então ele faz um jogo, tipo assim, eu não quero usar essa palavra sedução, mas um jogo, tipo assim, é porque sedução tem uma conotação muito negativa, mas é um jogo, tipo assim, de ganhar o coração da noiva. Então, por exemplo, o noivo chama ela para ir para um cinema, dá um buquê de rosas, dá um presente aqui, outro presente acolá, dá uma roupa, um sapato, tá entendendo? No sentido de ganhar o coração da noiva que está muito duro ainda por causa de uma certa imaturidade ainda ou algo do tipo, tá entendendo? Então é mais ou menos isso que eu vejo, onde cada coisa criada por Deus é como se fosse tipo uma cantada, assim, modo de falar, né? De Deus para com a raça humana, da família humana, melhor dizendo, entende? E a noiva, ela ainda é uma pessoa muito imatura, tipo assim, muito que está conhecendo as coisas ainda e ela não consegue corresponder muito ainda, tá entendendo? Que ela não tem muita noção das coisas. Aí isso obriga, né, o noivo a fazer mais investidas de amor, tá entendendo? Para você fazer mais presente na mente da noiva, entende? Então eu acho que deve, assim, ser, a gente não pode falar eu acho, né? A gente tem que ter firmeza nas palavras. Então é isso, né? Quando Jesus fez o sol como se fosse mais esse presente de amor mesmo, né? Para a família humana, entende? Então quando a Luísa toma posse do que é o sol, claro, que ela está dizendo é que ela teve o ato de potência, de luz e tal, né? Então, a história da luz, né? Que está escrito aqui, olha, o ato de potência, o ato de imensidão, o ato de luz, né? Então eu creio que ela, tipo, como está no livro da sabedoria, né? Ela foi auxiliar da criação através dos giros na divina vontade. Então ela teve conhecimento do amor que Deus fez ao criar o sol, de como é que o sol funciona, como é que, porquê, de como as coisas foram estabelecidas nesta ordem, né? A gente já falou que a gente já viu um documentário, eu já vi um documentário, né? Que se a Terra tivesse, sei lá, uns 10 metros mais próximo do Sol, a nossa temperatura média seria em torno de 60, 70 graus. Não existiria quase oceanos na Terra, ia ser tipo uma seca como tem no Nordeste, né? A Terra toda quebrada e rachada. Da mesma forma, se a Terra tivesse 100 metros mais para trás em relação a ela está hoje, o nosso mundo, a temperatura média seria em torno de menos 20, menos 30 graus, tá entendendo? Não existiam florestas, isso é tudo neve, e não ia ter como ter vida humana, e nem dos seres vivos no geral, entende? Então, a ordem como tudo foi criada é perfeita, né? Então, a Luísa tendo esse conhecimento, obviamente, né, ela tem o conhecimento, ela toma posse desse conhecimento e ela, como embaixadora da humanidade, representante, né, da família humana, agradece a Deus, tá entendendo? Então, como se fosse um jogo de uma paquera mesmo, como a gente falou. É o noivo, que é Deus, que deu um presente para a noiva, só que a noiva é, tipo, tem uma inteligência, né, tem uma consciência muito débil, justamente por causa da sua vontade. E a Luísa fazendo esse papel é como se fosse uma noiva que está reconhecendo o amor que o noivo deu o presente e está correspondendo à paquera do noivo. Então o relacionamento está se estreitando mais, entende? Tá entendendo? É nesse sentido que eu tô vendo as coisas. Tá entendendo? E é como acho que Jesus já falou aqui, olha, minha filha, quem vive em minha divina vontade, segue seus atos, é narradora de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir tudo junto com a minha vontade que fiz ao criar o sol, você não faz, nos faz a narração da sua história e da sua luz. O ente supremo ouvir repetir por toda a história do sol, o que encerra o bem que faz, sem se dar toda a glória da sua luz. Como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar. Assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus. E sussurrando ao nosso ouvido, nos fazes a narração da luz, e nos glorifica tanto que nos dá um sol de glória. Ó, como ficamos felicitados por parte da criatura.
por ter criado um astro tão benéfico para toda a Terra. Entende? Como não amar a quem vive em nosso Fiat divino? Ela, né, o Filho da Divina Vontade, recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado, e ela nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão, né, da atmosfera, né, do céu, e nos dá a glória do céu inteiro. Ela nos diz a história do mar, dos oceanos e murmura junto com as águas. Amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Amor e mar meu criador. Então aqui, né, um pensamento que está vindo na minha mente, né? Eu vou falar porque eu acho que tem, tipo assim, a ver com o que a gente está estudando, né? Existem pessoas na Terra, profissões, né? Como, por exemplo, um oceanógrafo, né? Ele entende também como é que o oceano foi criado, toda a biodiversidade, né? Dos animais, as plantas que tem no oceano, né? O equilíbrio que tem, porque o oceano é muito importante para a Terra, né? Só que ele tem esse entendimento, só que ele não tem esse amor, entendendo por Deus. Muitas dessas pessoas, e aqui eu não estou querendo falar com ressentimento, com raiva, nada do tipo, mas são pessoas que ignoram a Deus, são ateus, entende? E eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, assim, me achar superior, mesquinho, nada do tipo. Eu estou falando que muitas dessas pessoas têm o seu, entendem a natureza, né? Até contemplam essa grandeza, esse equilíbrio da máquina da natureza, mas eles não amam a Deus, tá entendendo? É aquela coisa, é como se fosse, né, voltando a essa comparação, né, do relacionamento que Deus é o noivo, ou então o namorado, né, e tá querendo conquistar o coração da noiva, né, é como ou da noiva, né, ou da namorada, né, assim, do relacionamento, é como se essa noiva agora, ela não é mais débil, não é mais nécia, tipo assim, ela não tá, tipo, meio que viajando, tipo assim, não, tipo, o noivo dá um presente e a noiva não presta atenção porque ela simplesmente tá com uma vontade viciada e ela não tem inteligência para discernir que aquilo foi um presente de Deus, entende? Como se fosse tipo assim, é uma noiva muito bonita, mas é uma pessoa tipo assim que tem problemas especiais, tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Já o oceanógrafo, nesse exemplo aqui do mar, né? Pessoa que é inteligente, né? Que entende a criação, mas que não dá o amor a Deus, já é uma noiva que já tem conhecimento, mas ela é tipo meio assim, como se fosse feminista, entende? Ela quer ter as coisas só para si, ela não quer depender do amor que o noivo tá dando, tá entendendo? Dos presentes que o noivo tá dando, tá entendendo? Ela entende, mas ela quer ter algo, ela quer comprar o presente para si mesma. Ela mesma quer se dar flores, quer se dar coisas, tá entendendo? Então, usando essa parábola desse relacionamento humano, porque eu creio que é isso mesmo, tanto é que Jesus casou com a Luísa, né? Assim, é nesse sentido, né? Então, tem pessoas que têm muito conhecimento do espaço sideral, como é que a Terra funciona, até outros planetas, né? Mas não dão esse crédito a Deus, tá entendendo? Então, é como se fosse nessa parábola aqui, nesse exemplo da noiva, né? Que é feminista, que ela quer comprar as coisas dela mesma, tá entendendo? Não quer depender do noivo, quer ter as coisas dela mesma, tá entendendo? E assim ela não se abre para agradecer o amor, tá entendendo? Porque ela quer ser autossuficiente, né? É só uma observação que veio aqui. Aí voltando ao trecho, aqui, desculpa, voltando ao trecho principal. A gente está falando aqui, ó, amor e glória de todo o mar ao meu Criador. Que a pessoa faz, né? Nos diz a história do mar, murmura junto com as águas, né? Ora nos conta, o Veio da Divina Vontade nos conta a história da terra florida, e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do amor que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar de tantas as coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-la. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração das nossas obras. E sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz de dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas, né?
Outra coisa que está vindo muito forte no meu coração, né, um pensamento que está vindo muito forte na minha mente, né, é que aquilo, voltando àquela comparação, né, que da pessoa que entende as obras de Deus, mas quer ser como Deus, é um peso muito grande, porque a pessoa, ela está se superando, tipo assim, aqui se superando porque a pessoa está se violentando para ela ser algo que ela não foi projetada para ser, entende? Que queria ser como Deus, só que sem Deus, né? Nesse exemplo do avanços tecnológicos, científicos da humanidade, né? A gente vê pessoas querendo criar, sei lá, coisas como o segundo Sol na China, né? Que é tipo uma usina nuclear, né? Querendo reproduzir literalmente o segundo Sol aqui na Terra, né? Vários outros avanços científicos nesse sentido, mas que é uma violência muito grande, né? A alma do ser humano que foi feita para ser essa noiva mesmo, que ela é embelezada conforme ela vai se abrindo, né? Sendo ensinada para que Deus vá presenteando com esses presentes, tá entendendo? Então, conforme Deus vai presenteando a humanidade, que é a alma das pessoas com esse presente, né? Que é o amor de Deus, a pessoa vai, como a Luísa está fazendo aqui, né, os giros da alma, ela fazendo parte dos atos da criação e vai consumindo o amor que Deus colocou nesses presentes e assim ela vai se tornando mais bela, entende? Entende o que eu estou te dizendo? É mais ou menos nesse sentido. Agora, quando a pessoa quer ser, tipo, como no exemplo lá do oceanógrafo, né? Ele quer entender as coisas e quer ser como Deus por si mesmo, é um peso, um fardo muito grande para ele, porque ele mesmo está querendo se embelezar. Ou seja, ele está querendo ser algo que a natureza dele não é, tá entendendo? É como se você pegasse, sei lá, uma motocicleta dessa que a gente vê na rua, né, de Uber, moto, e quisesse fazer, tipo uma mudança da sua casa, né? Então você coloca um armário montado, tipo, na sua motocicleta e vai viajar, tá entendendo? Você subverte o uso natural das coisas, entende? E assim você está se forçando muito, né? Enquanto na palavra diz que a vontade de Deus é perfeita e suave e agradável, né? E é bom para aqueles que a amam, tá entendendo? Então, a gente vê essa parte também, né, da pessoa querer ser como Deus, querer se esforçar, né? De querer fazer as coisas por ela mesma. É uma violência muito grande. E assim isso consome mais ainda a pequenez da consciência, né, do espírito, da alma humana. E a pessoa fica mais amargada em si mesma. Tá entendendo? É um ciclo vicioso que acontece quando você quer as coisas assim na sua vontade, quer mudar a realidade das coisas porque você quer mudar, entende? E não formar esse vazio para deixar Deus te presentear, tipo assim, te preencher, entende? Que assim você só quando a Lisa como a Lisa tá fazendo aqui, ela formou um vazio muito grande, né, ao longo desses 26 volumes, né, que aqui é o volume 26, e agora ela já está sendo preenchida com o amor de Deus, ela está conseguindo decodificar com a inteligência humana mesmo da Luísa, ela não virou um gênio, um Einstein, ela virou ela mesma, só que ela está conseguindo discernir o amor de Deus em todas as coisas, através do giro das almas aqui, né, giro da criação. E assim ela está se embelezando justamente desse amor de Deus no oceano, nas flores, tá entendendo? Que aí foi aquilo que a gente começou no início da nossa meditação, né? Que Deus não fez essas coisas só para ficar estéril, ele fez essas coisas como se fosse tipo uma cantada para a humanidade, entende? Então Lisa está discernindo o amor de Deus para com a humanidade e ela está ficando do lado de Deus, não está ficando mais do lado da humanidade, tá entendendo? Do lado do amor de Deus que está incorrespondido, né? Do noivo que está querendo cantar a noiva, mas a noiva está com o coração fechado ainda, não está entendendo. Então ela está fazendo as vezes do noivo. E assim ela vai se tornando também, tá entendendo? Então é algo que é natural, tá entendendo? A Lisa não tá tipo assim, se amargando ou se forçando para entender o amor de Deus. É algo que está sendo infuso para ela, justamente porque ela já formou esse vazio. Ela já se separou, né, da sua vontade humana, entende? É mais ou menos só uma observação, né? Aí, parágrafo 3. Dito isto, Jesus fez silêncio. Depois, não se, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou. E né? Tanto é que tem no Antigo Testamento a passagem de Oséias, que conta mais ou menos isso, né? É como se fosse uma grande comparação, uma história que está em Oséias em relação à esposa dele, que
voluntariamente, na vontade humana dela, é uma prostituta que Oséias salvou, né? Casou com ela, teve filhos, aí depois ela voltou, depois de um tempo, para o prostíbulo, algo nesse sentido. E Deus mandou, né? Assim, resumindo assim, bem por baixo, né? Bom é ler lá, ou então ver um vídeo explicando. Aí o Oséias foi lá de volta no prostíbulo e salvar ela, né? Que naquela época tinha escravidão, né? Então a pessoa tinha uma dívida, ela não conseguia pagar, ela se tornava escrava de outra pessoa. Então é mais ou menos isso que aconteceu, né? Bom ver essa parte do Oséias, assim, faz uma grande comparação. Parágrafo 3. Dito isto, fez silêncio. Jesus fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, Jesus acrescentou. Parágrafo 4. Filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino da minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino, teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações. Tudo pertence ao meu fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos, por isso espero que o seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Isso é para todos nós também. Claro que a Lisa é a cabeça de missão, mas para a gente também que está sendo chamado, né? Porque a esperança, justamente como a gente meditou no trecho de ontem, e como a gente está tendo esse discernimento aqui, né? De sermos dessas noivas que estamos correspondendo e voltando, né? Ao estado de ordem, tá entendendo? Que é justamente isso, né? Ser esses seres de amor, que o ser humano foi feito para ser esses seres de amor, ser presenteado com o amor divino e assim espalhar esse amor divino, tá entendendo? Irradiar esse amor divino em todos os seus atos, com a vontade de Deus. Essa noiva que é uma pessoa pobre e não tem condição, né, de cuidar da sua higiene, e é uma pessoa muito ignorante, e que Deus é um homem muito rico, né? Muito rico mesmo, e que se apaixona por essa pessoa pobre, né, que tá, no caso aqui a humanidade, na sua vontade humana, e vai presenteando ela aos poucos, né? Na verdade já presenteou com tudo, mas vai presenteando tipo assim aos poucos, assim com coisas para ela ir se embelezando, tá entendendo? De amor na sua alma, tá entendendo? E assim a alma dela vai ficando bonita, formosa, né? E com o mesmo nível de intelectualidade, de consciência que tá com Deus, porque a pessoa tá na vontade de Deus, né? Então a gente pensa assim nesse sentido, né? Que quando a pessoa vai tendo esse discernimento na vontade divina, ela vai sendo preenchida com o amor de Deus, porque ela tem conhecimento das coisas que Deus fez, entende? E assim ela vai se embelezando. É como se fosse um noivo que pega uma pessoa, como a gente já falou, né? Uma pessoa que é mendiga, né? E meio que, entre aspas, adota essa pessoa e vai ensinando ela os modos, os refinos, cuida da saúde, da aparência física, vai dando banho de spa aos poucos, né? Que a pessoa tem que discernir, né? Se for tudo de uma vez, a pessoa quebra, piora, né? Então, o próprio amor de Deus é regulado, né? Pela justiça de Deus, né? A gente tem esse entendimento também. E aos poucos, que aquela pessoa que era mendiga, aquela moça, né? Ela vai se transformando também numa noiva mais formosa, né? Digna do noivo também, entende? Então, essa esperança, né? Que o reino da divina vontade vai se formando em cada um de nós e através dos atos que Jesus vai fazer em nós, as outras pessoas também, os outros mendigos humanos também vão se sendo deixados, né, dominar pelo amor, tá entendendo? Tá entendendo? Porque as pessoas vão ver os efeitos, né? Parágrafo 5. Depois disso, estava pensando quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com a sua humanidade não mais humilhada, sujeita às penas, com a divisa de Adão caído, mas sim intangível de toda a pena, com a divisa do novo Adão inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestida de luz e imortal. Então aqui, né, a humanidade de Jesus, ela se tornou glorificada, né? Essa humanidade noiva, digna de Deus, né? Mas enquanto eu pensava isso, o meu docíssimo Jesus a mover-se dentro de mim disse-me. Ela está pensando na assunção de Jesus. Então, é isso que são os giros da alma, entende? Ela voltou para um determinado tempo e espaço aqui
digamos assim, no nosso mundo humano, a gente sabe que no espiritual todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas aqui ela está fazendo giros da alma, né? Então está girando na história da humanidade. Então ela girou nesse momento depois do Pentecostes, né? Que é a ascensão de Nosso Senhor, de Jesus, né? Ao céu. Então está girando nesse tempo aqui na nossa história, né? No tempo e no espaço, né? E refletindo nesse ato. Esse que é os giros da alma, né? Pensar sobre esses atos que é Deus que traz na mente dela, tá entendendo? Aqui não é a Luísa que está pensando, ela está pensando, obviamente, como se fosse um pensamento dela, mas é Deus que está pensando, colocando esse pensamento dela, porque ela já vive com a vontade de Deus, entende? Parágrafo 6. A Jesus vai explicar mais sobre a ascensão, né? Minha filha, a minha humanidade refugiou em si, ou seja, guardou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída, todos os vícios, né? Todo o pecado, né? Até morrer, como a gente vê nos 24 horas da paixão, para dar virtude de fazê-la ressurgir, né? Da morte ao qual estava sujeita. Porque era uma vontade humana maligna, né? Como a gente viu em Adão e Eva, né? Que estava impregnada, tá entendendo? Estava encrustada na vontade humana, tá entendendo? Principalmente no que diz respeito a esse pecado de afetividade, de sexualidade, coisa do tipo, né? Eis a causa que é justamente aquilo, né? Porque o homem é um complexo amoroso, isso o pecado não consegue tirar da natureza do homem, mas ele consegue subverter, ou seja, ficar de ponta cabeça, né? Então, o pecado consegue fazer com que o homem ame coisas que não são Deus, né? Ame a si mesmo, ame o próximo como se fosse Deus, né? Ame coisas até mesmo materiais, entende? E é um bezerro de ouro, entende? Mas o homem não deixa de amar, tá entendendo? De fazer atos que sejam atos de amor, ainda que sejam atos tipo de guerra, né? Quando a pessoa faz uma guerra, ela está criando como a gente está vendo acontecendo nesse contexto de hoje em dia, né? É porque a pessoa quer proteger o seu país ou algo do tipo, então tá tendo amor até mesmo a si mesmo, né? O seu nome, né? Coisa do tipo, né? Orgulho, algo do tipo, e que é muito triste, né? Então, fez ressurgir da morte a qual a humanidade estava sujeita, que é simplesmente, né? Infectar, contaminar, né? Esse amor que era para com Deus, só que agora com o ódio do pecado, entende? Eis a causa pelo qual não deixei o reino da minha divina vontade sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo, né? Para poder dá-lo e receber o grande dom do meu Fiat. Então, Jesus dá a divina vontade, Deus dá a divina vontade à humanidade e a humanidade recebe o grande dom do meu querer, né? Do meu Fiat, como a gente já falou, né? Mas essa noiva que está embelezada, passou por esse momento de spa, né? Por isso era necessário a minha humanidade, por isso era necessário a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída, né? Dar-lhe todos os remédios para levantá-la, depois de morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente, para poder dar ao homem o que perdeu. Por isso era necessário, não apenas isso, mas que subir ao céu com a minha bela humanidade, vestida de luz, como saí das nossas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial: Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todas, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que possui. Então a gente pode frisar nesse termo aqui, direito, né? Tipo assim, direito, né? Justiça. Então, com aquilo que a gente falou, né? O amor de Deus o amor de Deus, ele é balizado, tipo assim, como é que eu posso te dizer? Como é que eu posso falar? Ele é conformado, ele é regido também por essa justiça, né? Então, Jesus teve que pagar por todos os seres humanos, como a gente viu, acho que no meditação da live de quinta para sexta, né? Que Jesus apareceu para Luísa com uma rédea em todos os corações humanos, ou seja, de todos os seres humanos, desde Adão e Eva até o último homem que existirá na Terra, entende?
Então Jesus pagou pelas vidas divinas que todos os seres humanos deviam ter na Terra em relação à justiça de Deus, entende? Da majestade divina. Reparou tudo. Então Jesus já pagou a justiça de Deus, tudo que todos os seres humanos deviam ter feito. A maioria das pessoas que são, né, protestantes falam, né? Mas então, o que a gente diz? O nosso ato aqui de fé é tomar posse, sendo nada, tá entendendo? Sendo nada para que Jesus possa vir habitar em nós. Então, essa é a justiça, né? É crer em Jesus e ser o nada para poder, né, tirar essa vontade humana. Então, a gente sofre também, tá entendendo? Não é porque Jesus já sofreu, pagou por todos nós que a gente vai ter uma vida de paraíso terrestre, não. A gente sofre nesse processo também de purificação da nossa vontade, entende? De correspondência. E a gente só pode sofrer, esse sofrimento ele só não é inútil, justamente porque Jesus pagou, né? Ele recomprou os direitos da divina vontade sobre a humanidade, entende? Justamente através de sua humanidade, que foi humilhada, como a gente vê nas 24 horas da paixão, ressurgiu gloriosa. Como o ser humano, né, Adão saiu das mãos divinas. Então, o que que significa? Significa que Jesus já pagou a dívida da humanidade, a gente pode viver uma vida de felicidades aqui na Terra? Não. Jesus pagou o direito da divina vontade de vir. Tá entendendo? E a gente precisa. A nossa vida aqui é um processo de purificação, entende? Ou seja, é um processo de que, como a gente falou, né? A criatura tem que ter essa inteligência, né? Tem que ter esse discernimento. Então, é um processo de purificação que a gente tem, onde já passando por cruzes, por fases da nossa caminhada, né? Que é um processo de sofrimento porque você está aniquilando a si mesmo, tá passando por esse processo de aniquilamento de si mesmo, entende? E esse é o processo, tá entendendo? Se não tivesse Jesus assim, né? Todo o sofrimento humano ia ser inútil, ia ser infrutífero, tá entendendo? Até mesmo de espiritualidade, ia ser infrutífero, né? Tá entendendo? Não ia servir para nada. O ser humano ia viver como se fosse um animal mesmo, tá entendendo? Assim, ou até mesmo sem inteligência, porque a vida humana não ia ter sentido aqui na Terra, entende? Então, qualquer tentativa do homem de ser espiritualizado, se não tivesse Jesus, né, ia ser algo em vão, tá entendendo? Não ia ter muita, não ia ter nenhuma efetividade para o espiritual. O homem ia ser simplesmente um ser humano que viveu aqui na Terra, ficou aqui na Terra e pronto, acabou. Como, sei lá, um cachorro, um gato, tá entendendo? Tá entendendo? Então, é muito importante frisar isso, que não significa, né, que a justiça de Deus para com o ser humano agora é crer em Jesus, né? Não significa que você vai ter uma vida tipo assim de sem sofrimento. Mas aquilo, né? É aquilo que está até na própria palavra, né? A voz foi dada não apenas crer em Jesus, mas padecer como ele também. É justamente esse processo de purificação, né? Agora o sofrimento ele tem uma efetividade, ele não é mais estéril, tá entendendo? Porque ele pode ter essa efetividade se é um sofrimento feito em direção à purificação, né? A você do aniquilamento de si mesmo, entende? Tipo assim, de você aniquilar, né? Como a gente vê, né? O seu eu humano, de querer ter uma felicidade segundo a sua vontade humana, que é uma felicidade de pecado, como a gente falou lá no meio da meditação, né? Que o homem ele continua sendo amor, mas é um amor assim subvertido, né? Um amor pervertido pelo pecado, né? Uns amam a si mesmo, outros colocam outros seres humanos como seus ídolos, outros colocam coisas até, né? Países, coisas do tipo assim. Tá entendendo? Então, justamente é isso, né? Essa purificação da consciência humana através das circunstâncias, pessoas, naturezas, e é isso aí, né? Se pessoas, circunstâncias e naturezas. E aqui Jesus está rogando, né? Pai meu, vê como minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica tem o direito de pedir e lhe dar o que eu possuo. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saís de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino da nossa vontade em meio às criaturas, que até então faltava.
eu adquiri com a minha morte e subi ao céu para cumprir, depois do meu primeiro trabalho, o segundo trabalho, meu de impor e dar o reino da minha divina vontade sobre a terra, sobre os seres humanos. São cerca de 2000 anos que minha que está esta minha humanidade roga e nossa majestade divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes com mais intensidade o amor da criação que tivemos ao criar o homem, sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza da minha humanidade, né? Transbordou fora de novo e abrindo os céus, fez chover a torrentes, a chuva de luz de tantos conhecimentos sobre o meu Fiat, a fim de que como chuva desça sobre as almas, que com sua luz vivifique e cure à vontade o querer humano, transformando, lança a raiz da minha vontade nos corações e aí estende seu reino sobre a terra. Aqui a gente vê certos elementos que é importante a gente meditar, né? Que Jesus veio para o céu e ficou ao longo desses 2000 anos, né? Fazendo esses atos também de suplicar para que o reino da divina vontade desça sobre a humanidade. A gente sabe que aconteceu coisas ao longo desses 2000 anos, né? Vários santos, santos mártires e várias coisas ao longo da igreja, né? E Jesus pediu, né? Ao longo desses 2000 anos, que a gente vê é que Jesus implorou, né? Digamos assim, ao longo desses 2000 anos, né? Pelo reino da divina vontade no meio das criaturas. Então parece que tem uma certa cota, tá entendendo? Na justiça de Deus, assim, para que de amor, né, de atos que Jesus fez, né, na sua humanidade glorificada para tipo assim, encher de amor a majestade divina já tem o amor, mas tipo assim, como se estivesse convencendo a justiça, né? Tô tentando encontrar palavras, mas tentando convencer a justiça para voltar a derramar esses atos amorosos de novo na humanidade. Encontrou em Luísa Picarreta, né? Como a gente vê em orações da biografia dela, então do breviário, não sei, né? Que encontrou em Luísa Picarreta a alma mais assim humilde de todas, entende? E aí Jesus encontrou uma pessoa que estava, né, apta a ser runada e assim derramar todo o os conhecimentos divinos do reino da divina vontade na mente da Luísa, assim, tá entendendo? E assim preenchendo a alma dela com o amor divino, não mais com o amor humano santificado, como era da redenção, tá entendendo? Então, né, e aqui, né, e sentindo-se arrebatada e fascinada pela beleza da minha humanidade, quem é que está se sentindo arrebatado e fascinado pela beleza da humanidade de Jesus? A realeza divina, a majestade divina, que justamente que Deus transbordou fora de novo e abrindo os céus fez chover a torrentes de chuva de luz de tantos conhecimentos sobre o meu Fiat, a fim de que como chuva desça sobre as almas, e com sua luz vivifique e cure o querer humano, transformando, lança a raiz da minha vontade nos corações e aí estende seu reino sobre a terra. Então aqui, ó, lança a raiz sobre a vontade nos corações, nas almas, das pessoas, nas mentes, e aí estende seu reino sobre a terra. É justamente isso, né? Como foi até falado na dúvida, né? Na live de quinta aqui, como é que é o reino da divina vontade? A gente já está vivendo nele? Sim. A partir do momento que a gente está fazendo esse processo de caminhada, de consumação, né? No Fiat divino. Quando a gente morre para nós mesmos, para as nossas pretensões humanas, da vontade humana, entende? E aniquila os nossos pensamentos para viver com os pensamentos divinos. E assim é inevitável, né, que a nossa mente vai se preenchendo de pensamentos de amor em Deus e a gente vai fazer atos na nossa vida que a gente está no mundo, né, mas não é do mundo justamente porque a gente não está com a vontade humana. Então a gente ainda tem que fazer atos, por exemplo, atos de ordem, atos de convívio com as outras pessoas. E nesses atos de interação, né, social com as outras pessoas, a gente faz atos que não são mais humanos, são atos humanos divinizados. Isso comunica também, né, Deus para aquelas pessoas também, tá entendendo? Vai ressurgir como um orvalho benéfico, né, em plantas que passaram por um grande período de estiagem, né, de seca, vai rejuvenescer, né, vai revitalizar, faz recordar a alma daquela pessoa, entende? Que a alma do ser humano é justamente Deus que está morando dentro dele, né? Nada mais íntimo, né?
para vir dado mais íntimo do castelo, né, que é como se fosse tipo as almas das pessoas, né? Para vir o meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias ao céu, junto à divindade, para dar uma aquisição tão grande. Então Jesus continua trabalhando, né, junto a Deus lá no céu, diligências, né? Então Deus mesmo tem que pagar a sua própria justiça para que as coisas possam acontecer, entende? Todas as diligências necessárias ao céu, junto à divindade, para dar uma aquisição tão grande à humanidade. Por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada, os frutos, né? Para poder adquirir de novo o reino do meu Fiat para os meus irmãos e filhos. Então, esse é o cerne, né? Que existe sim, né? Esse equilíbrio de justiça que Jesus teve que pagar. E que o próprio Deus se submete à justiça divina, que por sua vez é parte da vontade de Deus, né? Tudo é parte, né? A misericórdia divina, a justiça são partes, né? São duas, né? Partes, duas faces da mesma moeda, e essa mesma moeda é o divino querer, entende? Então existe isso. E é aquilo que a gente falou, a gente também vai passar pelo sofrimento também, mas é em Deus, né? Justamente que esse processo de a gente fazer, esse processo de purificação, né? De largar o nosso eu humano e a mortificação até mesmo dos nossos pensamentos, tá entendendo assim? Tá entendendo? E é isso aí. Então a gente termina essa meditação em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus te abençoe e tenha um bom dia. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 7 de maio, 12 de maio, volume 26, 12 de maio de 1929. Quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Olha só, quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas. É por isso que a gente fica falando tanto. Porque ele vai falar aqui de obras divinas, ele deu o exemplo do sol, do mar, das flores. Mas quando Deus fala, ele significa, não é só o mar, o vento da criação. Quando ele fala narrador das obras divinas, é narrador de tudo, não é só a obra divina, não é só a criação, o céu, o sol, a lua, é tudo que acontece. A divina vontade está em tudo. Então, quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas. A gente narra o que Deus está fazendo. É isso que ele falou da luz que ele falou, né? Por isso que a gente fala tanto. E a gente defende Deus, a gente narra as obras dele, a gente fala que foi ele. A gente fala que foi ele, você narra o que ele está fazendo. E além de narrar o que ele está fazendo, de mostrar ele, de apontar ele, narrar o que ele está fazendo, você defende que é o correto fazer, você fala e você expõe, você fala a verdade, defende ele, vê com os olhos dele, faz o que ele faz. Você é um instrumento dele, você é o coração, ele é a batida. Então é ele vivendo em você, fazendo as coisas e você narrando para as pessoas o que ele está fazendo. E mostrando que foi ele, mostrando e ordenando as coisas e narrando, né? A gente narra as obras divinas. Então, assim, fiquei pensando muito nisso que a Aline falou. Por que eu falo tanto? A gente fala tanto, eu falo tanto nos meus vídeos, tanta coisa que tá acontecendo. Por que fala tanta coisa? Por que dá tanto detalhe? Porque é narrando as obras divinas. O que está acontecendo na vida dela é o que a divina vontade está fazendo na vida dela. E ela está narrando a obra divina. E quando a gente fala, eu tô falando aqui, eu tô contando uma história aqui que aconteceu lá no meu trabalho, que eu falei com meu colega, eu falei isso, falei aquilo outro. Eu tô narrando a obra divina. Foi Deus que falou, foi Deus que me mostrou. Foi Deus que fez, foi Deus, gente, não foi eu, foi Deus. Eu fui fazer ontem, aí eu falei que eu ia conversar com o pessoal. Ontem eu conversei com eles, falei que eu ia fazer uma mudança. Falei só com uma pessoa que eu ia fazer a mudança nas atividades de todo mundo. E ela,
Nossa, isso aqui vai dar um problema. Eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar que você vai colocar mais trabalho para eles. Prepara, Michelle, porque elas vão pular lá nas alturas. Não vai aceitar, não sei o que, vai virar uma confusão. Ninguém teve coragem de mexer com essas meninas, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, eu vou ter que fazer, é o certo. O negócio aqui tá uma injustiça. Tem gente trabalhando muito e tem gente trabalhando a metade. Tem gente que tem duas, por exemplo, assim, duas atividades para fazer, outro tem 5. Um tem 3, outro tem um tem 2, na mesma equipe. Um tem 1, outro tem 2, um tem 3, um tem 4, tem 5. Tá injusto, eu vou ter que mexer com isso. Eu vou fazer. Não tem como, eu vou ter que ordenar isso aqui. Tá injusto, tem que ter um equilíbrio. Todo mundo vai ficar com 4. Todo mundo vai ficar com 4. Ai, não sei o que, Michelle, não sei o que. Eu falei, gente, deixa. É bom, não sei o que. Aí, beleza. Aí ela falou, tem uma menina aqui que ela tá de luto, a tia dela morreu, não sei quem morreu, ela tá muito estressada. Michelle, se você passar mais uma atividade para ela vai surtar, Michelle, ela vai entrar com atestado de ansiedade e não sei o que. Não faz isso não, ela não vai aguentar, ela não sei o que. Eu, gente, calma, eu vou conversar com ela. Aí, beleza, eu fui, conversei com ela hoje. Conversei, e aí, como é que você tá? Você tá... Você tá... Fiquei sabendo que você tá de luto. Ela contou a história do cunhado dela, que não sei o que, contou, falou, abriu o coração. Eu conversei com ela, falei de Deus pra ela, falei um pouquinho antes da reunião. Falei, ó, aí no final, falei, olha, eu vou mudar as atividades, eu vou colocar mais uma pra você, mais 2, mas é só pro mês que vem, já tô te avisando porque eu sei que você tá passando por esse problema. E aí eu já chegar assim falando de cara que vai mudar. Então eu tô te avisando. E ela, não, Michelle, tranquila, não sei o que, tranquilo. E disse que ela ia ficar desesperada e ia querer sair da equipe e ficar. Aí fiz a reunião. Antes da reunião, Deus tinha me falado, colocado no meu coração o que era para eu falar. Que era para eu mostrar para eles a realidade do que estava acontecendo. Que a gente está passando muita dificuldade, que a gente está sendo demandado muito para mostrar a realidade. E que eu tinha que fazer isso. Que era uma situação que eu tinha necessidade de fazer, me explicou o que eu tinha que fazer. Então eu tô narrando aqui, aí eu falei o que era para fazer, por que eu tava fazendo, deixei tudo claramente, assim, falei um tempão, eu tô mudando por causa disso, eu tô mudando por causa, falei tudo, todos os detalhes. E aí eu falei, agora, a gente quer falar alguma coisa, não sei o quê. Não, tudo bem, assim, uma menina falou uma coisa lá, tudo, mas... Aí acabou a reunião, a menina falou que a outra ia ficar desesperada. Falou, nossa, Michelle, foi tão tranquilo. A menina falou que você ligou pra ela, que ela já tava, ela ficou tranquila, porque ela já tava sabendo e não sei o quê. Então, assim, o que eu tô narrando? Eu tô narrando tudo isso com detalhe. Foi uma obra divina, foi Deus que falou comigo, que eu tinha que ligar. Ele que falou que eu tinha que falar. Ele que falou através de mim, com essa menina. Ele que conduziu tudo, ele que falou tudo, ele que conduziu. Então foi ele que fez. Eu tô narrando uma obra que Deus fez. E ficou tudo ordenado. Ninguém ficou. Quando eu mostrei lá na tabela, eu falei assim: olha como que tava. Um com 1, outro com 5, outro com 3, outro com 2. E agora tá todo mundo com 4. Vocês estão vendo? Que tá todo mundo com 4. Tá tudo equilibrado, ordenado, justo. Ah, tá, é verdade. Eu concordo com você que tem que ser justo e não sei o que, não sei o que lá. Aí, então foi uma obra divina. E a gente fica narrando as obras divinas. Quem vive na vontade divina é narrador das obras divinas. Você permite que Deus viva através... Você permite que Deus tome posse da sua vontade e age através da sua vontade. E você ainda narra. Para poder a vontade divina ser conhecida. Essa santidade ser conhecida. Por isso que a gente narra. Você narra as obras divinas. Não só da criação. E reconhece. O que a Luísa fazia? Ela colocava um selo, eu te amo, no sol, eu te amo. Ela estava, eu te amo na lua, eu te amo nas estrelas, eu te amo. Ela estava reconhecendo o que Deus fez e colocando um selinho de amor. Eu te amo, eu reconheço. Eu agradeço pelo que o Senhor fez na criação. E o que a gente está fazendo? O que eu estou fazendo agora? Eu não estou contando, eu não estou fazendo uma fofoca lá do meu trabalho. Eu estou narrando uma coisa que Deus fez, reconhecendo que Ele que fez, dando a glória para Ele, a honra para Ele, e colocando um selinho
Que incrível que o Senhor faz. Quando é a vontade divina que reina, as coisas ficam ordenadas, fica tudo pacífico. As pessoas veem que realmente é justo e deu tudo certo. Então foi o Senhor. Eu estou reconhecendo, colocando o selo, igual a Luísa fazia o giro. Ela fazia o giro nas obras de Deus. A gente faz também os giros no que ele não só no que Jesus fez na redenção, não só no que o Pai fez na criação, mas no que está acontecendo agora, na santificação. A gente vivendo na vontade divina, Deus está agindo e a gente está vendo Ele agir. A gente vê Ele agir, coloca um selo lá e gira nas obras dele, e narra o que Ele está fazendo. Por isso que a gente fala tanto, por isso que a gente narra com detalhes. Não, tem um propósito, porque eu estou narrando as obras de Deus. Então é isso. Aí ele fala assim: continuando meu habitual, a Luísa fala, continuando meu habitual abandono no Fiat Divino, estava seguindo os atos dele na criação. Parecia-me que, unindo-me a seus atos, ora fazia um ato de luz, ora um ato de imensidão, ora um ato de potência, e assim por diante. Mas enquanto isso fazia, meu sempre amava Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, quem vive em minha vontade, em minha divina vontade, e segue seus atos, é a narradora de todas as nossas obras. Então, à medida que você gira no sol para repetir junto com a minha vontade o que fiz ao criar o sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo, ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra, o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz, e como a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar, assim ouve o teu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus. E sussurrando ao nosso ouvido, nos faz a narração da luz, e nos glorifica tanto que nos dás um sol de glória. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura, por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Então, a gente vê, a gente reconhece os atos que Deus faz. Além da criação, a gente vê o que Ele faz de bem na terra, na vida das pessoas. E narra, olha gente, olha o que Deus fez, olha aqui o que Ele fez. Ele chamou aquela pessoa lá para conversar, falou para ele isso, aquilo outro. E a pessoa agora mudou, a pessoa recebeu uma luz de que ela tem que parar de ter vergonha de agir desse jeito. A pessoa ficou feliz. Gente, o menino começou a sorrir, o menino tímido. Ele não fala praticamente com ninguém. E ele começou a falar, ele abriu a boca. E agora eu tenho certeza, eu vou ficar conversando com ele, ele vai se abrir, ele vai acabar essa timidez. Eu falei para ele, ó, você pode falar, você fala. Toda vez que você tiver dificuldade, fala. A pessoa vai estar aqui para você, para falar, para te ajudar. Então, assim, você narra, narra o que Deus fez. Você está narrando o que Deus fez. Foi Deus que fez. Você está dando a glória para Ele. Do bem que foi feito. Eu estou contando o bem que Deus fez na vida da pessoa. O bem que Deus fez. Foi Deus que fez. Você mostra essa luz que Deus está dando para as pessoas. Essa luz, esse bem que está gerando. A vida que está sendo gerada por causa do bem que Deus está fazendo através de você. Usando a sua boca. Usando as suas mãos. Como não amar quem vive em nosso Fiat divino, ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo o que é criado. E ora nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão. E nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar e murmura junto com as águas. Amor e glória de todo o mal, meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida e todas as plantas e flores elevam seu perfume e nos dá a glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-la. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória, muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Amém. Dito isto, fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou: Filha amada minha, tu és a minha esperança.
a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza. Porque já em ti encontra seu reino. Já aconteceu, né, Ana Luísa? Então ele já estava vendo, né? O reino aconteceu. Teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence a meu fiat divino. Teus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence a meu fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos. Por isso espero que seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Então, na Luísa já estava formado, né? Ia dar início, aí ele estava vendo nela a esperança desse reino acontecer em mais pessoas, né? O reino é cada alma é um reino. Ele via nela, porque já estava formado nela os fundamentos, então ele já via a esperança de formar em mais almas, né? Desse reino acontecer sobre a terra. Nela já estavam os conhecimentos, seus fundamentos, seus conhecimentos. Depois disso, estava pensando, quando nosso Senhor subiu ao céu, glorioso e triunfante, com sua humanidade não mais humilhada, sujeita às penas, com a divisa de Adão caído, sujeita às penas, com a divisa de Adão caído, né, com a herança de Adão caído, com a humanidade de Jesus já gloriosa, não mais carregando sobre si todas as nossas culpas, as nossas dores, né, a herança do pecado original, a herança do pecado, mas já glorioso, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz e imortal, né? Venceu a morte, venceu tudo. Pagou a dívida, venceu tudo. Mas enquanto pensava nisso, meu docíssimo Jesus, a mover-se dentro de mim, me disse: minha filha, minha humanidade refugiou em si e sobre si mesma todos os males da humanidade caída. Então é o que ela falou assim, ela falou para ele, né? Ela estava pensando que Jesus estava glorioso, não mais com aquela herança da humanidade caída que ele tomou sobre si. Né? E aí ele falou, minha filha, minha humanidade refugiou em si, tomou sobre si, colocou nela, na humanidade dele, e sobre si mesma todos os males da humanidade caída, até morrer, para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Então ele tomou sobre si as nossas dores, a nossa morte, para nos dar a vida, para nos fazer ressurgir a vida. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra. Porque faltava a humanidade do Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu fiat. Por isso, era necessário a minha humanidade, primeiro, refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantá-la. Depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente para poder dar ao homem o que perdeu. Não só isso, mas que subi ao céu com minha bela humanidade, vestida de luz, como saiu de nossas mãos criadoras, para dizer ao Pai Celestial: Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita. Meu Deus, que coisa linda! Pai meu, vê como minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu possuo. Ai, que lindo, gente. O próprio Deus, ele tomou o lugar de Adão. Era para Adão fazer isso, né? Deixar para toda a humanidade deixar para toda a humanidade o dom da divina vontade. Então, Jesus tomou sobre si todas as nossas dores, todos os males. A gente recebeu essa herança de Adão, né? Do pecado. O que era para aí Jesus toma sobre ele toda essa herança do pecado. Refaz tudo.
refaz tudo em nome de todos. Dá a vida, morre por todos, dá a vida por todos. E ele vai diante do Pai como se fosse assim. Ele no lugar de Adão, né? Ele refez ele refez, fez todo o caminho contrário de Adão. Refez tudo. Nossa, é um mistério, né? Ele refez tudo e foi suplicar diante do Pai o reino da divina vontade. O que Adão devia ter feito. Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita. E na humanidade de Jesus estava refeita a humanidade de todo mundo. Ele estava ali representando toda a família humana. Ele representava todas as almas. Ele fala no livro do céu que a humanidade dele, ela tá com todas as almas lá dentro dela. A humanidade dele contém todas as vidas de todos os seres humanos. A humanidade dele contém toda a vida de todo ser humano. Assim como Adão vivia na vontade divina, ele era o cabeça, ele era o cabeça de toda a humanidade, da família humana. E ele, como cabeça, deixou como herança o pecado, por causa que ele pecou. Aí Jesus assumiu esse lugar. E aí ele pede em nome de todos, ele está aqui como novo Adão, né? Pai meu, vê como minha humanidade está refeita. Como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todos. E quem te suplica tem todos os direitos de pedir e de dar o que eu posso, o que eu possuo. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos, criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas. Não tinha como ser outro, tinha que ter uma humanidade, tinha que ter alguém que vivesse no reino sendo cabeça para poder. Você não pode dar o que você não possui. Não tem como você dar o que você não possui. Quem que possuía o reino da divina vontade para dar de novo às criaturas? Só o próprio Deus. Só ele mesmo se encarnou. Só o próprio Filho de Deus. Só Jesus. Se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos, criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas. Que até então faltava. Todas as criaturas estavam sem o reino. Então não tinha nem como que alguma ia dar o reino. Ia ser o que ia ser o fornecedor dos bens de Deus. Se todas as criaturas perderam, não tinham o reino. Aí você fala, e Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora é a mãe de Deus, né? Ela não tinha como meu Deus, agora complicou minha cabeça aqui. Ela era uma criatura que era a mãe de Deus, né? Só Jesus, só o próprio Deus podia, só Jesus, só o próprio Deus que podia refazer tudo que Adão perdeu. Ela era o meio para poder acontecer isso. Minha filha, se necessitava humanidade inocente, com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadoras, para conseguir de novo o reino de nossa vontade em meio às criaturas, que até então faltava. E eu o adquiri com minha morte. E subi ao céu para cumprir, depois de meu primeiro trabalho, que foi a redenção, o segundo trabalho, meu de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. Então, a missão de Jesus foi, além de nos redimir, unir de novo a vontade humana com a vontade divina. Dar de novo esse reino. E o instrumento foi, a Nossa Senhora participou, né, disso. Sem ela não tinha como, porque ela era a mãe, né? A criatura que ia receber
o Criador para acontecer isso de novo. A nova Eva. Adão e Eva, a nova Eva. Jesus, o novo Adão, e ela, a nova Eva. A mãe de todos os viventes, né? A Nossa Senhora, a mãe de todos os viventes. Adão, o cabeça, e a Nossa Senhora, a mãe de todos os viventes. São cerca de 2.000 anos que esta minha humanidade roga. E Nossa Majestade Divina... são cerca de 2.000 anos que esta minha humanidade roga, e Nossa Majestade Divina, sentindo-se regurgitar de novo, antes, com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem, e sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo, e abrindo os céus fez chover a torrentes a chuva de luz. A chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu Fiat, a fim de que como chuva desça sobre as almas, e com sua luz vivifique e cure ao querer humano, e transformando-o, lança a raiz de minha vontade nos corações, e aí estende seu reino sobre a terra. Para vir o meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer, devia fazer saber que quer vir a reinar. E eu, como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu junto à divindade. Que lindo! Para lhe dar uma aquisição tão grande. Meu Deus, e a gente tem que conhecer o valor, né, desse reino. Conhecer o valor. Jesus dá essa luz para a gente conhecer cada vez mais o valor desse bem tão grande. Quanto tempo Jesus falou? Olha o que ele disse aqui. São cerca de 2.000 anos que esta minha humanidade roga. Gente, a gente, meu Deus, dá essa luz para a gente entender a grandeza disso, a grandeza do que a gente recebeu, porque o Senhor rogou, já fez essa parte aqui. Fez todas as diligências necessárias no céu, junto à divindade, para dar essa aquisição tão grande que a gente está vivendo agora. Esse bem tão grande que é o dom de viver na vontade divina. Para a gente entender, para a gente dar mais valor, porque o valor é infinito, então a gente tem que ter o conhecimento, né? Nunca parece que a gente vai conseguir alcançar a consciência de tão grande, da grandeza desse bem. Por isso a gente estuda tanto, né? Fica conhecendo, fica meditando, fica ruminando para entender. Por isso era necessário que eu subisse ao céu, com minha humanidade glorificada, para poder readquirir de novo o reino de meu Fiat divino para meus irmãos e filhos. Aí é Jesus respondendo aprofundando mais ainda a resposta, porque a Luísa pergunta muito isso, né? Para ele, por que o Senhor mesmo trouxe o reino quando o Senhor veio? Por que o Senhor mesmo não falou da divina vontade? Por que o Senhor mesmo não deu esse bem, esse conhecimento para os apóstolos quando o Senhor estava falando, quando o Senhor estava vivendo aqui nos seus 33 anos? E aí Jesus está explicando. Ele falou, né, uma das coisas que ele fala é que não tinha como, o homem não entendia nem o beabá, como que ia aprender uma ciência tão nobre como é a divina vontade. Depois da queda, a gente não tinha condições de entender se Jesus falasse da divina vontade. Então não tinha que trazer todo o conhecimento da redenção para depois falar da divina vontade. Aí agora ele está falando, era necessário que ele mesmo subisse, que tinha que ter uma humanidade inocente, um novo Adão, para uma nova cabeça de toda a família humana, que é ele, com a humanidade glorificada, com ele glorificado, tendo vencido a morte para poder subir ao céu e readquirir de novo o reino do Fiat Divino para a família humana. Tinha que ser ele glorificado.
a humanidade glorificada, que venceu a morte. Porque é assim que, quando era o estado, tipo assim, quando Adão perdeu era assim que, quando Adão perdeu, quando ele perdeu quando ele era o cabeça da humanidade, e ele tinha o dom da divina vontade, era uma humanidade claro que não é igual a de Jesus, porque Jesus é Deus, mas assim, era assim que ele estava, né? Com a humanidade glorificada, imortal. A humanidade de Adão não estava sujeita à morte quando ele tinha o dom e quando ele era o cabeça. Então tinha que ser uma humanidade não sujeita à morte, glorificada, para poder readquirir de novo. É um mistério. Por isso era necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada para poder readquirir de novo o reino de meu Fiat para meus irmãos e filhos. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat. Minha mãe, eu te amo, tu me ama, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Aqui vamos, o tema do dia 7 de maio é: quem vive no Fiat Divino é o narrador das obras divinas. A ascensão, causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. A ascensão, aqui também vai falar sobre a ascensão. E causa pela qual não deixou o reino da divina vontade sobre a terra. Luísa está falando, continuando meu habitual abandono no Fiat Divino, quer dizer, fazendo seus atos no Fiat Divino, estava seguindo os atos dele na criação, tudo que Deus fez na criação. Parecia que, unindo-me aos seus atos, ora fazia um ato de luz. Então Jesus fala, né, que no livro do céu, que toda a criação, em cada coisa da criação, a gente vê um atributo, uma qualidade de Deus, né? Por exemplo, a luz, a imensidão, a potência, a força, tudo de Deus, né? A gente vê aqui na natureza. Cada coisa na natureza representa algo de Deus para nós, né? E aí, por isso que a Luísa fala aqui, ó. Estava seguindo os atos da criação, parecia que, unindo-me a seus atos, né? Ora fazia um ato de luz. O que é a luz? O ato de luz, vamos supor, por exemplo, no sol. O sol representa a luz, né? Toda a luz, né? Imensa. E a luz, quem que é a luz? Essa luz imensa? É o próprio Jesus, é o próprio Deus, né? Ora, um ato de imensidão. O que é? Deus é imenso. Olha o céu, né? A imensidão do céu representa Deus. Ora, no ato de potência, por exemplo, no mar. Olha a potência que tem no mar, as ondas, né? As águas. Então, representa Deus, a potência de Deus. E assim por diante. Mas enquanto isso fazia, eu sempre amava Jesus, movendo em meu interior, me disse. Jesus falando para Luísa, minha filha, quem vive em minha divina vontade
e segue seus atos, é a narradora de todas as nossas obras. Então, Jesus dizendo para Luísa, né? Que quem vive na divina vontade e faz seus atos na divina vontade é narradora de todas as obras da criação. Das obras, não só da criação, né? Da criação e da redenção, né? De todas as obras de Deus. Então, à medida que você gira no sol, para repetir junto com a minha vontade que fiz ao criar o sol. Então, quando ela, falando para Luísa, né? Quando ela gira no sol e vai fazendo seus atos, colocando seu te amo, né? No sol, você nos faz a narração da história da sua luz. E o ente supremo, ao ouvir repetir por você toda a história do sol, o que encerra, o bem que faz, sente-se dar toda a glória de sua luz, e com a luz brilha sobre todas as coisas, investe tudo, enche o ar, e assim ouve o seu eco próximo e distante, no baixo e na altura dos céus. E sussurrando aos nossos ouvidos, nos fazes a narração da luz e nos glorifica tanto que nos dás o sol de glória. Oh, como ficamos felicitados por parte da criatura por ter criado um astro tão benéfico para toda a terra. Como não amar quem vive no nosso fiat divino? Então, ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo que é criado. E ora nos faz a narração do céu e nos conta a história da sua imensidão. E nos dá a glória do céu inteiro. Então, aqui Jesus está dizendo, né? Que quando a Luísa gira no sol, né? Então, o que ela vai narrando, né? Coloca o meu te amo, né? Na luz do sol, né? Na luz do sol, no calor do sol, né? Que faz germinar as plantas. Aí vai narrando, né? Toda a história da criação do sol, que faz germinar todas as plantas, que faz germinar todas a semente, que faz dar o fruto, que faz dar cor aos frutos, que dá o sabor aos frutos. Aí fala do sol, das flores, né? Que pinta todas as cores, né? De todas as cores, né? As flores, que dá o perfume às flores. Então, conforme a Luísa vai colocando o seu te amo no sol, em tudo que ele faz, ela vai narrando toda a história do sol para Jesus, para Deus, né? E vai colocando ali seu te amo. E Deus fica imensamente feliz, né? De ver ela narrar toda a sua história e contar e dizer tudo para ele, né? Tudo que acontece na criação do sol. Aqui Jesus fala, olha, ela recolhe todas as nossas qualidades e felicidades espalhadas em tudo que é criado. E ora, nos faz a narração do céu e nos conta a história de sua imensidão. E nos dá a glória do céu inteiro. Ora nos diz a história do mar e murmura junto com as águas. Amor e glória em todo o mar, ao meu Criador. Ora nos conta a história da terra florida e de todas as plantas e flores. Eleva o seu perfume e nos dá glória de toda a terra. Ora nos faz a narração da história do vento, ora do ar, ora do passarinho que canta, ora do cordeiro que bale. Em suma, tem sempre coisas para nos contar das tantas coisas que fizemos na criação, para nos dar o amor e a glória que tivemos ao criá-lo. Oh, como é doce e gratificante ouvir-te fazer a narração de nossas obras. Nos sentimos duplicar o amor, nossa glória,
muito mais que quem nos faz a narração vive em nosso querer, o qual, instruindo-a, faz-lhe dizer os segredos amorosos que há em todas as coisas criadas. Então aqui, né? O que Jesus está dizendo? É a alegria, a felicidade que Deus sente, né? Da criatura que vive na divina vontade e faz, né, seus atos na divina vontade, colocando seu igual a Luísa, colocando seu te amo em toda a criação, né? Vai espalhando seu te amo e ali vai narrando todas as obras que Deus criou, todas as maravilhas que Deus faz na natureza por cada um de nós. Porque só os filhos da divina vontade faz isso. Só eles vê esse grande amor de Deus por nós em toda a criação, né? A divina vontade em toda a criação. A criação é o te amo de Deus para cada um de nós. Então, a criatura divina vontade, ela narra as obras de Deus, de toda a criação, todo o amor de Deus dedicado para nós em toda a criação. Olha lá, ó. Aí eu achei bonito aqui, né, que aqui fala, ó. Ora nos conta a história da terra florida, de todas as plantas e flores. Elevam seu perfume e nos dá glória de toda a terra. Olha que maravilha. Então vai narrando tudo que Deus fez na criação, vai dando glórias a Deus. Dito isso, fez silêncio. Depois, como se não pudesse conter o amor do seu coração divino, acrescentou. Né? A Luísa falando. Aí Jesus disse para ela: Filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino de minha divina vontade sobre a terra. Tá vendo? Filha amada minha, tu és a minha esperança, a esperança do reino da minha divina vontade sobre a terra. Jesus falando para Luísa. Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, porque já em ti encontra seu reino, seus modos, tuas prerrogativas, tuas narrações, tudo pertence a meu Fiat divino. Em ti estão seus fundamentos, seus conhecimentos. Tudo isso espero que seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Então, isso que Jesus está dizendo aqui, né? Aqui a primeira Luísa falou, né? Jesus fez silêncio, né? É como se não pudesse conter o amor que ele tinha no coração, pelos filhos da divina vontade, né? E falou. Aí Jesus disse: Tu és minha esperança, esperança do reino da minha divina vontade sobre a terra. Olha que maravilha, Papa Luísa, né? Aquela esperança que não diz dúvida, mas certeza, Papa Luísa. Porque já em ti encontra seu reino. Porque na Luísa já se encontrava o reino da divina vontade. Teus modos, quer dizer, os modos da Luísa, as prerrogativas, as narrações dela, né? Tudo pertence ao meu Fiat, Jesus falando. Em ti estão todos os seus fundamentos da divina vontade, os conhecimentos da divina vontade, Papa Luísa. Por isso espero que seu reino se formará e se divulgará sobre a terra. Então, a esperança de Jesus, né, de que o reino da divina vontade realmente reinará sobre a terra. É através da Luísa. Depois disso, estava pensando, quando Nosso Senhor subiu ao céu glorioso e triunfante, com sua humanidade não mais humilhada, sujeita apenas com a divisa de Adão caído, mas sim intangível de toda a pena, com a divisa do novo Adão inocente, com todas as prerrogativas mais belas da criação, vestido de luz imortal. Mas enquanto pensava nisso, meu docíssimo Jesus, ao mover-se dentro de mim, disse:
Então, aquilo Luísa estava dizendo, que ela estava pensando, né, lembrando, quando Jesus, né, subiu ao céu, todo glorioso e triunfante, com a sua humanidade, com a humanidade dele, né, e com a humanidade dele, mas não humilhada mais, mas glorificada, né, uma humanidade não sujeita a penas, né, como ele sofreu aqui na Terra, né, daquele Adão, com aquela humanidade caída de Adão, né? Mas é sim intangível de toda a pena, mas sim com uma humanidade toda gloriosa, vestido de luz imortal. Porque Jesus, quando ele viveu na terra, né, na humanidade, ele veio resgatar aquele Adão caído, né? Jesus era o Adão na terra. Ele veio resgatar aquele Adão caído. Viveu aqui, resgatou e depois subiu. O Adão triunfante, glorioso, né? Jesus subiu ao céu. E o Adão cheio, vestido de luz imortal. Mas enquanto pensava nisso, o meu docíssimo Jesus, ao mover dentro de mim, disse. Aí Jesus disse a Luísa: minha filha, minha humanidade refugiou em si, e sobre si mesma todos os males da humanidade caída até morrer, para dar-lhe virtude de fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Eis a causa pela qual não deixei o reino de minha vontade divina sobre a terra, porque faltava a humanidade do Adão inocente. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra. Então Jesus está dizendo, ó, Jesus disse a Luísa: minha filha, minha humanidade refugiou em si, e sobre si mesma, minha humanidade refugiou em si, sobre si mesma, todos os males da humanidade caída, até morrer, para dar-lhe virtude e fazê-la ressurgir da morte a qual estava sujeita. Então, né, Jesus tomou sobre si todos os males da humanidade caída, né, do Adão caído, né, de toda a humanidade sobre si, né, para ressurgir da morte a qual estava sujeita. Eis a causa pela qual não deixei o reino da minha vontade divina sobre a terra, porque faltava a humanidade de Adão inocente, gloriosa e imortal, para poder impetrá-lo e receber o grande dom do meu fiat. Por isso era necessário a minha humanidade primeiro refazer a humanidade caída e dar-lhe todos os remédios para levantá-la. Depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente para poder dar ao homem o que perdeu. Então, por isso que Jesus está dizendo, ó, era necessário que Jesus, em sua humanidade, primeiro, pudesse refazer a humanidade de Adão, caída, do homem, caída de Adão, e dar-lhe todos os remédios para levantá-la. Quais os remédios que Jesus deu, né? Jesus deixou os sacramentos, né? Todos os sacramentos que Jesus deixou na terra, né? Tudo é o remédio que Jesus deixou para o homem, né? Olha lá, remédio para levantá-lo. Depois morrer e ressurgir com os dotes do Adão inocente. Aí Jesus deixou, aí ele morreu, ressurgiu, né? Ressuscitou. E aí o que ele fez? Resgatou os dotes do Adão inocente para poder dar ao homem o que ele perdeu. Não só isso, mas quis subir ao céu com minha bela humanidade, vestida de luz, como saiu de nossas mãos criadora, para dizer ao Pai Celestial: Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Então,
aqui Jesus fala, né, que quando ele ressuscitou, né, ele resgatou todos os dotes, né, perdido, que já Adão perdeu, né? Todos os dotes que Adão perdeu, ele resgatou. O Adão inocente. Aí, aqui, ó, e fez ressurgir com os dotes do Adão inocente. Quer dizer, que ele ressuscitou e ressurgiu com os dotes do Adão inocente, para poder dar ao homem o que ele perdeu. Ah lá. Para dar o que Adão perdeu, né? Então Deus restituiu ao homem, que é o quê? A divina vontade. Não só isso, mas que subir ao céu com minha bela humanidade vestida de luz, como saiu de nossas mãos criadora, para dizer ao Pai Celestial: Pai meu, vê como a minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir, de dar o que eu possuo. Então, olha que maravilha, né? Jesus, ao ressurgir, né, ao ressuscitar, todo glorioso, cheio de luz, né? Ele fez como Adão era, o Adão inocente era, né? Todo cheio de luz também. Aí, não só isso, mas que subir ao céu com minha humanidade vestida de luz, como Adão saiu de nossas mãos criadora, para dizer ao Pai Celestial, para que Jesus pudesse dizer ao Pai: Pai meu, vê como minha humanidade está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro nela. Então, ó, Jesus, ao ressuscitar glorioso, né? Ele recuperou, né? Ele refez toda aquilo, né, que Adão havia perdido, para que ele pudesse restituir o reino da divina vontade. Ela está refeita, como o reino da nossa vontade está seguro agora nela. Sou eu a cabeça de todos, e quem te suplica tem todos os direitos de pedir, de dar o que eu possuo. Então Jesus fala, né, que como ele é a cabeça de todos, é ele que suplica e tem todo o direito de pedir, de dar o que ele possui, que é o reino da divina vontade. Minha filha, se necessitava uma humanidade inocente, com todas as habilidades as quais saiu de nossas mãos criadora. Então, Jesus está dizendo que necessitava, para que ele pudesse restituir esse reino da divina vontade, necessitava de uma humanidade inocente. Então, só Jesus podia fazer isso, né? E com todas as habilidades com as quais saiu de nossas mãos criadora. Humanidade inocente, assim como saiu das mãos criadoras de Deus, Adão, né? Como Adão saiu. Para conseguir de novo o reino da nossa divina vontade. Para conseguir de volta o reino da divina vontade, era preciso. Só Jesus, né, poderia fazer isso. Uma humanidade inocente, só Jesus. Para conseguir de novo o reino de nossa vontade, em meio às criaturas, que até então faltava. E eu o adquiri com a minha morte e subi ao céu para cumprir, depois do meu primeiro trabalho, o segundo trabalho meu, de impor e dar o reino de minha divina vontade sobre a terra. É o que Jesus está dizendo, né? Para conseguir de novo o reino de nossa divina vontade. Jesus veio e restituiu esse reino da divina vontade no meio nas criaturas. Então, o que faltava, Jesus adquiriu com a sua morte e a sua ressurreição ao céu, para cumprir depois de meu primeiro trabalho, o segundo trabalho meu de impor e dar o reino da minha divina vontade sobre a terra. Então, Jesus fez o primeiro trabalho, né? Primeiro trabalho e o segundo, né? O primeiro foi de
restituir esse reino da divina vontade, direito ao homem de adquirir esse reino da divina vontade. E o segundo trabalho é de dar o reino da divina vontade, de trazer o reino da divina vontade sobre a terra. São cerca de 2000 anos que essa minha humanidade roga e nossa majestade divina, sentindo regurgitar de novo, antes com mais intensidade, o amor da criação que tivemos ao criar o homem. E sentindo-se arrebatado e fascinado pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo e, abrindo os céus, fez chover as torrentes, a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre meu Fiat. Pela beleza de minha humanidade, transbordou fora de novo. Abrindo os céus, fez chover as torrentes, a chuva de luz de tantos conhecimentos sobre o meu Fiat. Né? A fim de que, como chuva, desce sobre as almas e com sua luz vivifique e cure ao querer humano. E transformando, lança a raiz de minha vontade nos corações. Olha que maravilha, né? Então Jesus vai, aqui fala, abrindo os céus, ele fez chover torrentes, a chuva de luz dos tantos conhecimentos sobre o meu Fiat. Como que Jesus deu esse conhecimento? Através do livro do céu, né? Dos tantos conhecimentos sobre o meu Fiat, a fim de que, como chuva desce sobre as almas, e como luz vivifique e cure ao querer humano, transformando, lança a raiz de minha vontade nos corações. E aí estende seu reino sobre a terra. Para vir o meu reino sobre a terra, primeiro devia fazê-lo conhecer. Tudo isso Jesus fez, né, na redenção. Agora, para ele vir à terra, era preciso fazer conhecer esse reino, né? Devia fazer saber que quer vir e reinar. Esse reino quer vir a reinar sobre a terra. E eu, como um irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu, junto à grande, ao céu, junto à divindade, quer dizer, para lhe dar uma aquisição tão grande. Então, aqui Jesus fala, para Deus se reina na terra, primeiro Deus tem que fazer conhecê-lo. E devia fazer isso, reinar. E como irmão maior da família humana, estou fazendo todas as diligências necessárias no céu junto à grande. Por isso é necessário que eu subisse ao céu com minha humanidade glorificada, Jesus falando, para poder readquirir de novo o reino do meu Fiat para meus irmãos e irmãs. É o que Jesus está dizendo, né? Jesus está fazendo tudo necessário para que esse reino seja conhecido. E para poder readquirir de novo o reino do meu filho para meus irmãos e filhos. Restituir esse reino da divina vontade a todos nós. Divina vontade, reina na minha vontade, Fiat.